Convido vocês a abrirem Romanos, capítulo 7. Antes vamos orar. Senhor Deus, Pai, pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe neste momento. Pedimos a Ti que abra, Senhor, o nosso entendimento e remova de nós, Senhor, todo o espírito de contrariedade, Senhor, de incredulidade. Pedimos que o Senhor acalme e aquiete os nossos corações e nos dê, Senhor, um coração e uma mente aberta, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. Pedimos que nos dê fé para crer e pedimos que o Senhor santifique, Senhor, as nossas vidas no poder do Espírito Santo. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém. Então, Romanos capítulo 7, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Até aqui. Serve um pouco de água, por favor. Então, o apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito da mesma coisa que ele já estava falando no final do capítulo 6. O que ele está falando aqui é a respeito da nossa morte para o velho homem e a respeito da nossa ressurreição para uma novidade de vida. E ele fala então que um dos efeitos dessa morte para o velho homem é que nós morremos para a lei, que estavam sob os nossos membros. E que nós então, tendo morrido para a lei, agora nós somos ressuscitados e vivemos no poder do Espírito de Deus. Ou seja, agora nós vivemos no poder de Deus e nós podemos cumprir e obedecer a Deus e se alegrar em Deus e ter esperança em Deus que antes nós não podíamos. E o apóstolo Paulo, a partir da semana que vem, nós vamos ver que ele vai continuar falando no capítulo 7, que muitas vezes nós estamos desanimados, nós estamos aflitos, mas no poder do Espírito de Deus nós somos renovados e restaurados. Então, o que ele está falando aqui no início do capítulo 7 é uma continuação do que ele fala no capítulo 6. Voltem no capítulo 6, no versículo 14. Ele diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí, agora ele vai explicar como que nós saímos debaixo desse domínio da lei. E a gente vai ver hoje que lei é essa e como nós saímos debaixo desse domínio e o que significa não estar debaixo dessa lei que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, no versículo 1 aqui do capítulo 7, ele vai ensinar um princípio geral para todos nós.
Ele vai dizer assim, ó, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então, eu quero falar para vocês a respeito desse poder da lei. E eu quero também fazer uma outra ilustração aqui. Todos nós somos cidadãos brasileiros, certo? Todos nós, se não somos cidadãos brasileiros, quando vem ter um estrangeiro aqui, estamos vivendo no Brasil. E o que significa estar vivendo no Brasil? Um dos significados de viver num país é que nós estamos debaixo das leis desse país, correto? Então, existem leis aqui no Brasil. Existem leis de trânsito, existem leis civis, existem leis penais. E quando eu quebro uma dessas leis, o que acontece? Eu sofro as consequências da quebra dessa lei. Então eu não posso sair ali fora, pegar um pedaço de uma madeira e sair dando madeirada em quem está ali fora sem sofrer as consequências da lei. Isso é um crime e eu estou debaixo da autoridade dessa lei e eu vou ter que responder pelas minhas ações. Aí eu faço uma pergunta para vocês. A partir do momento que eu morrer, eu ainda estou debaixo das leis do Brasil, no sentido de que eu tenho obrigação de cumprir essas leis? Não. Porque eu morri. Não existe lei para morto, né? Existem lei para vivos. Os vivos estão debaixo da lei, os mortos não estão mais debaixo da lei. Os mandamentos que o Estado tem para nós, quando nós morremos, eles perdem totalmente a autoridade. Então, as leis que, enquanto nós estamos vivos aqui, que nós temos a obrigação de obedecer, nós temos a obrigação de conhecer essas leis, a partir do momento que a gente morre, essas leis elas não nos afetam mais. Nós não estamos mais, então, vivendo debaixo das leis, porque nós morremos. E existem também leis divinas. E Deus tem autoridade para estabelecer leis, porque Deus é o Criador. Então, a partir do momento em que Deus cria as coisas, Deus cria essas coisas com um propósito. E os propósitos de Deus, eles são estabelecidos através das leis de Deus. E todo ser humano que nasce nesse mundo, então, ele está debaixo dessas leis. Até o momento em que ele morre. E a partir do momento em que o ser humano morre, então ele vai prestar contas diante de Deus do que ele fez a respeito dos seus mandamentos e das suas leis. E olha só o que o apóstolo então fala no versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. E aqui ele também tem em mente uma lei específica. E essa lei específica é aqueles mandamentos que foram dados para o homem desde a criação. E que o homem transgrediu desde o jardim e que nós desobedecemos essas leis todos os dias. Acontece que no jardim do Éden, Deus ele se comunicava com Adão e Eva, e ele fez uma promessa para Adão e Eva específica. Que promessa é essa? Vocês lembram? Se vocês não comerem do fruto proibido, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão viver eternamente. Essa era a promessa feita no jardim do Éden. Então, ali no jardim, o homem ele se relacionava com Deus e foi feito promessas para esse homem baseados na obediência do homem. E é por isso que a gente diz que a relação então que Deus tinha com o homem no jardim do Éden era uma relação de obras. Os homens, no caso ali Adão e Eva, eles deveriam obedecer às leis de Deus para que eles pudessem viver. E qual que era
a punição que Deus fala para Adão e Eva no jardim? A partir do momento que vocês comerem desse fruto, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão morrer. Essa é a punição, então, que Deus dá no jardim do Éden. A promessa, então, de obediência seria recompensada com vida, e a promessa da desobediência é que eles teriam a morte. E a vida seria, então, vida eterna, e a morte, ela é morte eterna também. E o homem, então, a partir do momento em que ele desobedece a Deus, então, olha só, ele foi criado por Deus para obedecer a Deus. E essa relação que ele tinha, então, a partir do momento em que ele desobedece a Deus, ele morre. E sabe por que os homens hoje e as mulheres que vivem até os dias de hoje, elas são condenadas ao inferno? Porque eles desobedecem as leis e os mandamentos de Deus. Que é a mesma coisa que acontecia com Adão e Eva no jardim do Éden. Mas o apóstolo Paulo já mostrou para nós aqui na carta aos Romanos que existe uma forma de nós escaparmos deste inferno, que existe apenas uma forma de nós escaparmos dessa condenação, dessa morte, e a única forma é quando nós cremos e seguimos a Jesus Cristo. E olha a ilustração que ele vai dar agora. Ele vai mostrar então como que nós podemos escapar da pena que essa lei dá no homem. Que pena é essa? É a morte eterna. Então ele está mostrando assim, todo ser humano que nasce, ele está debaixo dessa lei, ou seja, que Deus exige obediência perfeita até o final da sua vida. Todo ser humano, então, nasce debaixo desta lei. E a partir do momento que qualquer um de nós desobedece às leis de Deus, nós também somos condenados à morte eterna. E ele mostra que existe uma forma de sair debaixo dessa lei. Olha o que ele diz aqui. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. Ele está dando um exemplo aqui da aplicação dessa lei. E esse exemplo que ele dá é através da lei do casamento. E no verso 13 ele diz assim, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for doutro marido, mas morto o marido livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Então o exemplo que ele está dando aqui, olha só, ele falou assim, ó, a partir do momento que nós nascemos, ou que nós acontece alguma coisa, nós estamos debaixo da lei. E o exemplo que ele utiliza para mostrar isso é o exemplo do casamento. O que é o casamento? O casamento, aos olhos da Bíblia, é quando um homem e uma mulher se comprometem diante de Deus, prometendo e fazendo juramento de que eles serão fiéis uns aos outros até quando? Quem já casou aí sabe, até quando que vocês prometeram serem fiéis? Até a morte? Até a primeira briga. Até ele não levantar a tampa do vaso para fazer xixi. As nossas, não, essa aí não, né? Não. Então até ser conveniente. Não, a promessa que é feita, e esses juramentos, eles valem até quando? Até que um deles morre. Essa é a promessa feita. Então o exemplo do apóstolo Paulo, ele está ilustrando aqui no exemplo do matrimônio. Ele está dizendo assim, olha só, para vocês verem como a lei tem domínio até que alguém morra.
Ele está mostrando que a lei do casamento, ela tem vigor até que um dos cônjuges morram. Certo? Então, eu e a Bruna, a gente fez votos um para o outro, e esses votos só vão ser dissolvidos quando um de nós morrer. Falando no exemplo ideal do casamento. É óbvio que a gente tem algumas cláusulas excepcionais, mas aqui o apóstolo Paulo ele tá mostrando um modelo ideal de casamento. Então, um modelo ideal de casamento, ele só termina quando um dos cônjuges morrem. E ele está mostrando, então, que a aplicação da lei do casamento, ela vai enquanto os dois estiverem vivos. A partir do momento que um de nós morreu, eu não tenho mais as minhas obrigações de marido com a Bruna. Se ela morrer primeiro. Não vai acontecer, né? Que ela se cuida mais que eu e que assim por diante. Então, a partir do momento em que eu bater com as botas, a Bruna não vai ter mais obrigações de esposa para comigo. Eu não vou ser mais o marido dela. Vou ser o ex-marido dela, né? Ela vai ser, então, viúva. E não vai casar mais com ninguém, né? Não, estou brincando. O exemplo aqui que Deus dá, ele diz que o caso aqui a gente casou de novo. Então, olha só, a ilustração que ele está dando é de um marido e uma mulher. E agora ele vai aplicar essa ilustração no versículo 4. No versículo 4, então, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então ele está dizendo aqui que nesse exemplo que ele acabou de dar, entre o marido e a mulher, se a gente pegar essa mesma ilustração, quem é o marido? A lei. A lei é o marido. E quem é a esposa? Quem é a esposa? Nós. Nós somos a esposa. Então, nessa ilustração, quando nós nascemos, nós casamos com essa lei. Que lei é essa? Onde nós devemos obediência a Deus perfeita. Essa é a lei que ele está falando aqui. Nós casamos com este dever. Nós devemos obedecer a Deus perfeitamente. Caso nós não obedeçamos a Deus perfeitamente, o que acontece? O Vini fez um sinal ali que está certo, né? Ele fez assim, né? Caso não aconteça isso, então nós somos condenados ao inferno. Essa é a aliança que Deus fez com Adão e Eva no Jardim do Éden, e que Adão falhou em cumprir. E por causa disso, toda a descendência de Adão é condenada. Só que aqui ele está mostrando que há uma possibilidade de nós deixarmos esse nosso casamento com essa lei. E que forma que nós temos de deixar esse casamento com a lei quando um dos cônjuges, ele morre. Então ele está mostrando que quando Jesus morreu na cruz, nós morremos junto com ele para a lei. É isso que ele está mostrando aqui no versículo 4. Vamos ler de novo? Diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ele já falou disso. A gente já tem falado disso nas últimas pregações. De que em Cristo Jesus nós estamos mortos. A gente não falou isso no capítulo 6? Ele diz: assim também
Vocês que foram batizados, vocês que foram sepultados no batismo com Cristo, considerai-vos como o quê? Mortos para o pecado. Então ele está falando aqui, a partir do momento em que Jesus foi crucificado naquela cruz, no momento em que nós cremos em Jesus, no momento em que nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos unidos a Jesus naquela cruz, nós somos unidos a Jesus na sua morte. E agora então essa lei não tem mais domínio sobre nós. Então nós nos casamos com Jesus, quando nós somos unidos. Na morte que nós temos então em Cristo, nós morremos para essa lei. E quando nós somos ressuscitados por Cristo, agora nós somos casados com Jesus Cristo. Esse é o exemplo que nós temos lá em Efésios capítulo 5, onde Cristo é apresentado como o quê? Um noivo. E nós, a igreja, somos apresentados como a sua noiva. Que nós casamos com Cristo, nós estamos unidos nesses laços sagrados com Jesus. Só que a diferença é que agora esse Jesus, ele ressuscitou para viver eternamente. E a felicidade que nós temos também é de saber que em Cristo Jesus o nosso casamento jamais tem fim. Nós estamos unidos com esse noivo para sempre. Aqueles que foram unidos com Jesus, aqueles que se casaram com Jesus, aqueles que ressuscitaram com Jesus, espiritualmente falando, eles estão unidos a esse Jesus para sempre. É impossível haver divórcio porque não há mais morte de nenhum dos lados. Quando nós somos ressuscitados pela fé em Jesus Cristo, nós somos ressuscitados para não morrer mais. Assim como Jesus foi ressuscitado e não morre mais. E uma outra coisa que deve ficar clara também é que agora que nós morremos para a lei, ou seja, nós perdemos essa obrigação de termos uma vida perfeita, porque ninguém de nós consegue ser perfeito, isso não significa que agora nós somos viúvos, certo? Quando ele diz que nós morremos para a lei, ele diz que nós permanecemos viúvos ou não? Não. A partir do momento em que nós morremos para a lei, nós casamos com outro. E nós temos deveres, então, para com esse outro. Para quem nós temos dever agora? Para Cristo. Nós temos dever com Cristo. Então, nós temos dever de servir e de nos sujeitarmos a Jesus e os seus mandamentos. Então, quando ele diz que nós morremos para a lei, não significa que agora a gente não tem mais nenhuma obrigação de saber o que Deus exige de nós. É óbvio que não. Significa apenas que nós não somos mais salvos e condenados quando nós errarmos. E nós não somos mais salvos por nós acertarmos. Significa que agora nós não andamos mais escravos dessa lei, cativos a essa lei. Agora nós somos libertados por Jesus e nós servimos e honramos Jesus porque nós amamos Ele. Eu não sei vocês, perguntando para as mulheres agora. Quando vocês procuram agradar o marido de vocês, né? Vocês estão lá pensando assim no que ele gosta para agradar ele. Que vem no pensamento de vocês e os maridos também, vice-versa, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vocês não ficam pensando assim, pai, eu tenho que agradar ele porque eu fiz um juramento há tantos anos atrás de que eu ia me casar com ele para a vida inteira. É isso que vocês pensam? A primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Sim. Não é, né? Não deveria ser, pelo menos. Por que a gente espontaneamente busca agradar o nosso cônjuge? Por que espontaneamente nós buscamos satisfazer eles, ver eles felizes, eles, no caso, vocês, né? Não que nós tenhamos vários. Né? Por que nós buscamos que eles estejam bem? Em primeiro lugar, é porque nós
amamos o nosso cônjuge. Certo? Então, os mandamentos de Jesus, aquelas coisas que agradam Jesus, em primeiro lugar nós fazemos, e o cristão faz isso espontaneamente porque ele ama a Cristo Jesus. É porque ele sabe que nessas coisas Cristo se alegra, nessas coisas Cristo, ele se deleita quando nós obedecemos os seus mandamentos. Quando nós buscamos Ele com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então, o crente ele não está mais cativo e escravo desses mandamentos, mas ele busca obedecer ao seu Senhor porque ele ama o seu Senhor e sabe que o seu Senhor ama ele e libertou ele da escravidão e do jugo do inferno. Então ele não fica mais prisioneiro dessas coisas. Eu não sou, por exemplo, prisioneiro de ter que lavar a louça para a Larissa, né? Mas para a Bruna eu faço com prazer, né, Bruna? Mais ou menos. De vez em quando é com prazer, né? De vez em quando, assim. Então a gente busca agradar o nosso cônjuge, por quê? Porque nós amamos eles. Nós não somos perfeitos, né? Mas a gente, na medida do possível, busca a satisfação dos nossos cônjuges. E com Deus e com Cristo Jesus deveria ser de forma igual. Nós não somos mais cativos desses mandamentos, mas nós, amando o nosso Senhor, nós buscamos servir Ele e agradar Ele também. E é isso que Deus espera de nós. No final do verso 4 ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ou seja, que foi pela morte de Jesus que nós fomos libertos dessa sentença de morte que a lei nos dava. Para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos. Ou seja, vocês não estão mais casados com essa lei, mas vocês foram libertados por Jesus para ser esposas de Cristo. Ou seja, daquele que ressuscitou de entre os mortos. E qual o objetivo disso tudo? A fim de que demos fruto para Deus. Então a vida nova, essa novidade de vida, é uma vida frutífera. A fé verdadeira é uma fé que dá fruto. Nós apenas dizermos com a nossa boca que nós cremos em Deus, que nós amamos a Deus, isso não significa absolutamente nada. A fé cristã, a fé verdadeira, a fé salvadora, ela é provada através dos seus frutos. Então eu sei que alguém é crente porque essa pessoa ela foi redimida por Jesus, e a prova de que ela foi redimida por Jesus é que ela dá frutos de santificação. Se alguém falar para mim, isso nós temos lá na epístola de Tiago, né? Aquele que diz, eu creio em Deus, aquele que diz, eu tenho fé, e a sua fé nunca é vista, ele diz que a fé dessa pessoa é o quê? Morta. Uma fé morta significa uma fé vazia, é só uma casca. São só palavras ao vento. Eu dizer que eu creio a Deus, mas eu nunca demonstro isso. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Olha que interessante isso. Quando ele diz assim, que nós estávamos na carne, aqui é o sentido pejorativo de carne. A Bíblia, quando ela fala de carne, ela pode significar algumas coisas. Ou pode ser literalmente um pedaço de carne, a carne de um animal. Ou às vezes, quando a Bíblia fala carne, pode significar a nossa vida terrena, ou seja, que nós vivemos aqui neste mundo, ou pode significar pecado. Nesse sentido desse verso aqui, a carne significa pecado. Então vocês poderiam ler esse verso assim, porque quando nós estávamos no pecado, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte.
Então a morte aqui ela é apresentada como um senhor que nós podemos servir e alimentar esse senhor até que esse senhor nos encontre e nos condene para sempre. E diz que as pessoas que estão no pecado, então os seus membros, a sua vontade, o seu desejo mais íntimo é de satisfazer as vontades pecaminosas. Essas pessoas, elas são então impelidas, elas são empurradas para pecar, porque o nosso interior natural, ele é o quê? Pecaminoso. E ele está dizendo então, ainda quando nós não fomos salvos por Jesus, quando nós não nascemos de novo, os nossos membros, eles servem à morte. Os nossos membros, eles fazem atos que aumentam a nossa condenação e nos tornam cada vez mais merecedores da morte eterna. Porque quando estávamos no pecado, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. E uma última observação nesse verso é quando ele diz assim, as paixões dos pecados que são pela lei. O que significa isso? Os pecados que são pela lei. Os mandamentos de Deus, a lei de Deus, ela nos mostra o que é pecado e o que não é pecado. E quando nós tentamos transformar a nossa vida simplesmente pela leitura da lei de Deus, isso aumenta a nossa condenação. Porque a lei sozinha, os mandamentos de Deus sozinhos, eles não podem transformar a nossa vida. Então, por exemplo, a gente estava estudando hoje na catequese que nós não podemos matar. Esse é o 6º mandamento. Não matarás. E diz que eu não posso também me vingar nesse mandamento. Que eu não posso retribuir mal por mal. Vocês sabem quando que eu vou conseguir transformar a minha vida nesse patamar? Somente conhecendo que eu não posso retribuir mal por mal? Nunca. O máximo que eu posso fazer é uma transformação exterior, mas não uma transformação no coração. Eu não consigo fazer com que o meu coração ele se volte para buscar o bem. Vocês querem ver um exemplo? Por exemplo, assim, nós temos leis de trânsito, certo? Onde nós temos proibição de uma série de coisas e guias de outras coisas. Por exemplo, assim, nós temos uma placa de pare ali. Ou nós temos uma placa de velocidade, 60 km por hora. Por que essa placa de pare está ali? Para nossa segurança, para que a gente preze pela segurança do nosso próprio corpo e para que a gente preze pela segurança dos demais, porque provavelmente aquela ali é uma área de circulação e pode acontecer um acidente. Se eu estiver muito rápido, eu não vou conseguir frear. Mas eu tenho o desejo de andar rápido, porque eu sou egoísta. E eu quero chegar nos lugares mais rápido do que eu poderia chegar. Porque eu saí atrasado, porque eu não me preparei, por uma série de coisas. Às vezes eu vou andar no limite de velocidade porque eu temo a consequência. Qual que é a consequência? Uma multa. Vai ter lá o agente de trânsito escondido através de uma moitinha, né? Com aquela arminha assim apontada para dentro da rua, e ele vai me multar. Aí eu ajo em conformidade com a lei. Mas o meu coração, ele não tem prazer nisso. O meu coração, ele não tem por si só vontade de andar naquele limite de velocidade porque eu ainda sou egoísta.
A mesma coisa quando a gente compara com os mandamentos de Deus. Eu não consigo, sem a ajuda de Deus, que o meu coração tenha prazer e vontade em obedecer esses mandamentos. Enquanto Deus não agir na minha vida, os mandamentos de Deus, eles são o quê? Pesados. Eles me incomodam. Eu não sinto alegria neles. Eu não sinto satisfação em obedecer esses mandamentos. Porque o meu coração ainda pertence e está inclinado ao pecado. Mas a partir do momento que eu nasço de novo, uma coisa muda e é isso que ele fala no versículo 6. Mas agora, ou seja, não é mais antes. Olha, no 5 ele fala no tempo passado, ele está falando para crentes aqui. E ele fala no passado, ele fala no versículo 5, porque quando estávamos no pecado, nós não estamos mais, se nós de fato cremos em Jesus. Mas ele diz o que no versículo 6? Mas agora, tempo presente, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Agora, a forma com que eu me relaciono com a palavra de Deus, ela é diferente a partir do momento em que eu nasço de novo. Porque eu estou servindo agora a Deus em novidade de espírito. Esse espírito que agora habita em mim, o que ele vai falar mais adiante, ele me ilumina, ele me dá sentimentos, ele muda todo o meu ser de uma forma sobrenatural que eu não posso explicar como funciona para um descrente. Eu não tenho como ensinar alguém a ter prazer na lei de Deus. É impossível eu fazer isso. Eu posso ensinar as pessoas que elas devem obedecer a Deus, porque isso é o dever de todo homem. E o homem que não nasceu de novo e a mulher que não nasceu de novo, ele não consegue obedecer à lei de Deus, ele não consegue ter prazer, ele não consegue se dedicar a servir ao seu Senhor, porque isso é uma obra sobrenatural. Porque isso é uma obra que o Espírito Santo faz no coração e na mente e na vida de cada um que crê em Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus Cristo, então, ele não baseia mais a sua vida em uma lista de deveres. E é isso todo o tempo que eu tento enfatizar para cada um de vocês. Não existe o foco quando nós lidamos com os mandamentos de Deus, não é, em primeiro lugar, coisas que eu posso e eu não posso fazer. Porque se a gente resumir a lei de Deus a isso, nós somos legalistas. É óbvio que a Escritura nos dá lista de coisas que nós podemos e não podemos fazer, mas nós buscamos isso não somente por uma lista para checar, sabe? Ah, isso aqui eu fiz, estou certo. Isso aqui eu não fiz, eu não estou certo. Essas listas, elas nos são dadas para iluminar o nosso entendimento, mas o princípio fundamental de quando nós nascemos de novo é que o Espírito de Deus, o próprio Deus, ele nos dá amor a Ele. O próprio Deus, ele nos dá alegria nele. Ele nos dá amor e alegria por fazer a sua vontade. E isso eu não posso ensinar. Isso é uma coisa que eu não posso comunicar a vocês. Isso é uma coisa que quem pode fazer no coração de cada um de nós é só o Espírito de Deus. Como nós falamos no credo hoje na catequese, né? Creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador. Aquele que dá vida. Aquele que
conduz as nossas vidas em uma novidade de vida. Essa nova vida que nós vivemos no Evangelho, ela é fruto e obra do Espírito que santifica ela. Então é por isso, irmãos, que nós temos que estar certo de que se nós cremos em Jesus, nós fomos libertados da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Aqueles que não creem em Jesus, a primeira coisa que é necessário é depositar sua fé nele, porque não vai conseguir viver uma vida em retidão sem antes ser libertados do poder desse pecado. E aqueles que foram libertados do poder desse pecado, então tem que buscar uma nova vida cheia do Espírito de Deus. Ou seja, uma vida em santidade, uma vida em oração, em leitura, e uma vida onde nós estamos buscando todos os dias que o Espírito de Deus nos renove, nos ensine e nos encaminhe para uma vida onde nós estamos servindo e obedecendo o nosso Senhor. Então, versículo 6, agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, que o Senhor nos ajude a viver essa novidade de vida, que o Senhor derrame sobre nós a sua misericórdia, que o Senhor derrame sobre nós a felicidade, o gozo, a esperança dessa nova vida. Aqueles que estão vivendo ainda em dificuldades, que não conseguem se desprender dos seus pecados, aqueles que estão vivendo em derrota, mesmo já crendo no Senhor Jesus, é esse mesmo Espírito quem os renova. É esse mesmo Espírito quem restaura aqueles que estão caídos, aqueles que estão em falta. Então, a solução, tanto para os que creem quanto para os que não creem, é a mesma. Nós buscarmos socorro em Jesus, crendo que Ele vai nos socorrer. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos a Ti pela Tua misericórdia. E somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor renova ela todos os dias. Pedimos a Ti, Senhor, que tenha compaixão de cada um de nós. E nos alegramos, Senhor, porque na Tua morte nós temos vitória sobre o nosso pecado. Porque, Senhor, através da Tua morte nós não somos mais escravos, mas nós somos livres e agora somos ressuscitados dentre os mortos pelo poder que há em Cristo Jesus. Pedimos a Tua ajuda, Senhor, para que possamos viver essa novidade de vida. Pedimos a Ti, Senhor, que ilumine o nosso caminho e o nosso entendimento. E também pedimos a Ti, Senhor Jesus, misericórdia sobre todos aqueles que não creem, Senhor, para que se arrependam e possam desfrutar, Senhor, assim como nós desfrutamos da alegria e da esperança na vida eterna que há em Cristo Jesus. Nós oramos para que o Senhor converta os nossos corações. Nós oramos para que o Senhor mude, Senhor, os nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Oramos isso no nome de Jesus. Amém.